Olá, bem-vindos todo mundo. Estamos começando aqui nossa live. Oba, todo mundo entrando. Pronto, agora, para a gente começar nossa primeira roda de conversa. Tudo bom, Carol, Vanessa? Entrando. Oi, Olá, Lua! oi, tudo bem? Bem-vinda! Tudo Que bom bem? para tantas pessoas queridas aqui nessa live. Isso aí. Isso aí. Hoje a gente vai E aí? começar a nossa primeira live no formato de roda de conversa, né? Na verdade, a roda de conversa é no formato de live, né? A gente está transformando todo o nosso atendimento, toda a nossa forma de atender as mulheres para um formato online. E hoje vai ser nossa primeira live de roda de conversa, né? A gente está Sim, fazendo esses testes agora, está sendo super incrível. A gente está tendo uns relatos de uns feedbacks muito bons das pessoas. E hoje a gente vai fazer esse formato para levar informação, né, para todo mundo, nesses momentos difíceis que estamos vivendo, né? Lua, quer falar um pouquinho? bom, queria dar boas-vindas a todo mundo, dar um bom dia. É isso, a gente está fazendo um esforço assim para seguir trazendo informação, né? A gente está sempre atualizado em relação às questões do coronavírus e tudo, mas a gente também precisa seguir trazendo informação de qualidade sobre gestação, parto, pós-parto. Então a gente vai continuar por aqui, sempre com vocês, né, aquecendo essa rede, mantendo esse contato, que é tão importante para a gente e que a gente está precisando se adaptar nesse momento, né? Então é isso, sigam com a gente e vamos lá conversar sobre dor do parto, esse tema que é muito, muito interessante, muito importante e tragam suas dúvidas, vão falando aqui que a gente vai conversando, tá bom? Isso Fala aí, aí. da. Bom, então vamos lá, vamos começar. Acho que todo mundo que já participou de alguma coisa nossa já ouviu essa história. Mas a gente não pode deixar de contar nunca para todo mundo, né, que está aqui conhecendo a gente agora, está entrando pela primeira vez, ou mesmo quem está com saudade da nossa história, como o fardo começou, né? Da onde que a gente veio. Então, o Fardo de Ternura ele é um grupo originalmente de apoio ao pós-parto. Então, a gente começou há 5 anos atrás com 3 mulheres que começaram a se encontrar no pós-parto para não enlouquecer, né? Não jogar o bebê na parede, não ter desespero em casa. E elas se encontravam, passavam o dia juntas, né? Com os bebês, vivendo o dia ali. E viram o quanto aquilo trazia força, trazia benefício, trazia mais vontade de passar o dia, de qualidade daquele dia. E resolveram pensar, então, por que não abrir para outras mulheres? E foi aí que começou então as rodas de pós-parto do fardo de ternura e começou a crescer, né? Nós éramos o primeiro grupo de Niterói, né? A gente é um grupo que originalmente começou no Rio de Janeiro, em Niterói, é, com apoio a pós-parto a mulheres que estavam, né, no puerpério, que se viram completamente sozinhas, né? A gente tem essa realidade muito forte do puerpério de ser ter uma sensação de solidão muito grande, para ser um lugar de apoio para essas mulheres, para elas terem aonde se sentirem incluídas, se sentirem pertencentes. Né? A gente fica sem assunto, às vezes, né, no pós-parto, as pessoas, né, da nossa rede de convívio ainda estão falando sobre a vida do lado de fora, né, saídas, e a gente quer falar da cor do cocô, né, do bebê. A gente quer falar de assuntos que a gente, às vezes, não vai ter outras pessoas para compartilhar, e dentro do fardo isso aconteceu. E a coisa foi crescendo, 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 até que a gente já trabalhava, né, individualmente, com apoio à gestação e parto também. A gente foi vendo quantas mulheres se beneficiavam daquele apoio coletivo no pós-parto e a gente pensou, por que não também trazer isso para a gestação e parto?
E foi daí então que surgiu o coletivo de doulas. E hoje a gente tem dentro do fardo de ternura, além da assistência, né, ao pós-parto, a gente também tem assistência à gestação e a parto, de forma integrada, de forma coletiva, que se mostrou entre milhões de benefícios que a gente já previa, uma coisa incrível, né? Assim, as mulheres têm trazido para a gente relatos cada vez mais maravilhados, né, sobre o poder do coletivo, tanto das gestantes entre si, quanto também do coletivo de doulas, né? De tantas doulas atendendo uma mulher só. Quer falar um pouquinho, Lua? Eu acho que é isso, né? Continuo, faço suas palavras as minhas, né? Do quanto a gente vê que é incrível trabalhar nesse coletivo e poder dar esse suporte para as mulheres, né? E quanto é interessante ver essa história de crescimento mesmo, né? Desse trabalho, que nasceu lá como apoio ao pós-parto e foi se ampliando, porque a gente viu quanto estava, né? Vocês foram vendo quanto estava tudo conectado, né? Você precisa estar se preparando durante a gestação, você precisa estar já participando de redes de apoio, assim, para poder viver um pós-parto mais leve, um pós-parto mais tranquilo, né? Assim, com a certeza de que, por mais difícil e desafiador que seja um pós-parto, se você tem uma rede que você sabe que pode contar, isso já traz um alívio muito grande, né? Então, Isso aí. E como essa rede que é criada na gestação, ela fica, né, para o pós-parto, né? Já é algo que as mulheres vão seguindo juntas e como que isso fortalece o processo completo, né? Todo o ciclo, né? Desde a gestação até o pós-parto. Então é isso, estamos aqui hoje, né? Num formato nosso, né? Que é uma roda de conversa. A gente, além de todas as atividades que a gente tem para as nossas gestantes, né? A gente tem também oficinas e rodas de conversas sobre gestação, né, e parto. E esse seria um formato que normalmente acontece na Casa de Ternura, né, aqui em Niterói, que é o nosso espaço físico aqui do Fardo de Ternura, aqui em Niterói, mas que hoje está sendo online para todo o Brasil, todo mundo, né? Tudo que a gente sempre quis, as pessoas pediram para a gente, né, em vários momentos, em várias oportunidades. E agora, né, com o coronavírus, a gente está tendo essa possibilidade de conseguir oferecer isso para as mulheres, né? Então é isso, bem-vindos, bem-vindos a esse formato novo. Acho que vale a gente se apresentar também, né? Eu sou Tamara Fogel, eu sou doula do coletivo, de doulas, sou uma das fundadoras do coletivo. Sou consultora em amamentação também, mãe do Lucas e do Pedro, que podem passar aqui por trás, tá? Então, a gente sempre tem que lembrar que a gente está em home office e as crianças estão em casa junto com a gente, então pode ser que aconteça esses imprevistos, então é legal a gente falar sobre isso. Vou deixar a Lua se apresentar também, para a gente depois falar das outras doulas maravilhindas que estão aqui já dando um tchauzinho, falando. estão aqui com a gente também. Então, eu sou Luara, uma das coordenadoras do Fardo. Não estou desde a fundação, mas fui muito agraciada por esse convite, né? Um pouco mais de um ano atrás, de começar a participar e fazer parte. E, enfim, é incrível poder fazer parte disso e poder fazer parte dessa história. As nossas outras coordenadoras são a Camille, que é fundadora, e a Fernanda, né, que também esteve na inauguração do coletivo de doulas há 3, quase 4 anos atrás. E a gente ainda tem a Renata, que entrou também junto comigo. Enfim, somos todas nós 5 coordenadoras do Fardo de Ternura, cada vez mais investindo e amando esse trabalho conjunto. E vamos lá. É isso aí. Isso aí. Bom dia, Lúcia. Bom dia a todo mundo que está dando bom dia aí pra gente. Eu vi que o pai da Camille está online. Gente, que incrível. Bom dia, Camille. Bom dia, Fê. Aqui. Maravilhoso. Bom, uma coisa que é legal a gente falar é que a gente tem uma escala, né? Uma das facilidades que a gente tem com o coletivo de doulas é que a gente consegue criar escalas para a gente não se esgotar muito, né? E tá sempre
o mais saudável, o mais disposta possível para os atendimentos presenciais, né, dos trabalhos de parto. E hoje, eu e Luara estamos escaladas, né, para a roda de conversa, mas nas outras oportunidades que vão aparecer daqui para frente, vocês vão ter oportunidade de conhecer melhor as outras doulas. A Fernanda, a Camille, Renata vão estar em outros eventos que a gente vai fazer online também. Então, fiquem junto, vocês vão conhecer todas nós, a gente vai amar conhecer todo mundo e vai ser ótimo. Tá bom? Bom, então vamos falar só um pouquinho da estrutura dessa live, né? Como é que a gente organizou, como é que a gente vai fazer esse formato de hoje, né? Normalmente todas as nossas rodas de conversa, elas têm um relato, né? Pelo menos alguém que vem dar pra gente um relato de como é que foi a sua experiência, né? Normalmente a gente pede para mulheres que passaram por esse processo há pouco tempo para elas trazerem o máximo possível de detalhes. E hoje não vai ser diferente, né? A gente vai fazer uma primeira parte, eu e a Luara aqui. Então a gente vai falar um pouco sobre algumas questões da dor, né, que a gente separou. Vamos responder as perguntas, né, que foram mandadas nas caixas de perguntas que a gente abriu durante a semana. E se você tiver alguma pergunta, deixa aqui embaixo, que a gente vai anotando durante a apresentação. Não, pode ficar tranquila que quem chegou agora está chegando no Estamos início, começando. fica à vontade, que a gente está começando, fica por aqui. Então, quem tiver alguma pergunta para fazer, quem for lembrando de alguma coisa, quiser que a gente comente alguma coisa específica, vai colocando aqui embaixo, que a gente vai anotando e no final, mais para frente um pouquinho, a gente vai respondendo tudo, tá? Então, a gente vai ter uma primeira parte, eu e Luara, onde a gente vai falar um pouco sobre essa parte mais teórica, um pouco sobre a nossa experiência, em que a gente observa com as mulheres. E depois a gente vai encerrar essa live e vai começar uma nova, eu e a nossa convidada, que é a Fernanda, a Vanessa, que está aqui com a gente já, e que vai vir contar para a gente um pouquinho de como é que foi essa experiência dela com o nascimento da Imê. Tá bom? Então vamos começar? Eu acho que a gente pode ir falando um pouco sobre o que a gente teve essa semana, né? Esse primeiro texto que a gente publicou na semana passada, né? Sobre a relação de dor e sofrimento. E teve muita gente que mandou mensagem pra gente, inbox, colocou lá comentando o quanto o texto foi importante para trazer essa discussão de que dor não necessariamente é um sofrimento. Lu, o que você acha? Você quer comentar um pouquinho? Fala aí como é que você vê essa relação e como é que na sua experiência isso aparece. Sim. Pois é, a gente, assim, o que acontece, né? É, o medo da dor do parto, ele é um medo muito, muito comum, né? Muitas mulheres trazem isso como o seu maior medo quando estão buscando um parto normal. E muitas vezes é isso que faz as mulheres duvidarem que possam passar por um parto normal, né? Caramba, será que eu vou conseguir aguentar essa dor? Será que eu vou suportar? Será que eu vou sobreviver, né? É, mas a gente, assim, isso é compreensível porque é uma dor que é desconhecida, né? E sabidamente intensa, né? Porque dói mesmo. Mais uma coisa que é importante a gente, né, trazer aqui é que a gente, a dor do parto, ela foi ao longo da história, na nossa cultura, sendo atrelada muito ao sofrimento, né? Mas o que é isso, né? De atrelar a dor ao sofrimento quando a gente fala de parto, né? Então, assim, uma coisa é trazer, viver esse medo da dor, é ter um receio em relação a isso, né? Isso é totalmente compreensível. Mas quando a gente começa a pensar quando a gente começa a ouvir, né? E é isso que a gente ouve mais, né? Que a dor do parto é a pior dor que se pode sentir. Nesse discurso já está incorporado uma série de compreensões em relação à dor do parto, que é uma dor. O que pode intensificar, né, essa dor do parto e trazer essa perspectiva de sofrimento? É você ter uma vivência de violência, né? Porque também, historicamente, o parto foi incorporando intervenções desnecessárias,
Né, a gente sabe que um parto normal, tradicional, muitas vezes inclui proibições em relação à movimentação, um tratamento muitas vezes desrespeitoso com a mulher, né, um não acolhimento de questões emocionais que vão estar passando ali por essa experiência do parto. Então, tudo isso é o que vai trazer além da vivência da dor do parto, uma vivência de sofrimento, né? De não estar sendo acolhida nesse momento, de estar tendo um tratamento, né? De não poder deixar, não poder ter uma vivência dessa dor com a movimentação que você acha que precisa ter, né? A gente vai falando aqui ao longo da live, né? Tudo que envolve a dor do parto nesse sentido, né? Da importância de você poder ter liberdade e tal. Então, se você tem uma vivência que, além da própria dor e de todas as questões emocionais que vêm junto, você ainda tem uma vivência que é de pouco acolhimento, de um tratamento desrespeitoso, isso é o que vai adicionar sofrimento a essa experiência, né? E aí a gente E foi que, e que foi culturalmente, desnaturalizada, né? E que foi isso, desnaturalizada, né? Ao longo do porque tempo, né? A gente não culturalmente a tem gente essa foi naturalização. perdendo, foi perdendo esse conhecimento em relação à fisiologia do parto, né? A dor, ela faz parte do processo. Então, ela não pode ser simplesmente retirada, né? Ela faz parte do processo, ela é muito importante e a gente foi também perdendo o conhecimento sobre o processo fisiológico. Então, é tudo isso que a gente tenta resgatar, né, quando a gente faz as nossas atividades de educação perinatal, né, quando a gente está acompanhando uma gestante, que é de trazer essa segurança, né, a partir do conhecimento de como é que é o funcionamento fisiológico da dor, qual é a importância dela, de se colocar no acolhimento de tudo que vem junto, né, com o medo da dor. E aí a gente vai conseguindo trazer uma confiança maior nesse processo, né? Então, assim, a gente vê, né, resumindo, assim, que eu vinha falando, né? Então, o que está relacionado à dor do parto, né? E que pode trazer essa conexão com o sofrimento cada mulher vai ter um limiar de dor diferente, né? Então, a sensação de dor, ela vai ser diferente para cada mulher. O ambiente do parto é o que pode também influenciar nisso. A forma de assistência, como eu tinha falado, né? Uma assistência respeitosa, que respeita o tempo, que está ali atento, né? Às necessidades físicas e emocionais daquela mulher vão fazer diferença para que você não adicione, né, sofrimento a essa experiência. Que Todas as respeita o questões tempo e respeita o emocionais. limite, né, também, né? Sim, Respeita o sim. limite daquela mulher, né? Porque ela pode chegar um momento e realmente dizer que não, que tá doendo demais e que ela não quer mais, ou que ela quer uma analgesia, ou que ela quer um outro procedimento. E ela tem que ter certeza de que a equipe ela vai aceitar, vai embarcar com ela nesse pedido, né? Uhum. E, enfim, uma outra coisa é que esse processo de compreender a dor, a forma como a mulher vai compreendendo a dor ao longo do processo, tanto antes durante a gestação, né, quando ela vai se preparando para isso, quanto no próprio parto, a gente vê que acolher as questões emocionais, estar ali atenta às necessidades físicas que ela tem, faz com que ao longo do processo ela consiga virar a chave, sabe? Entender que a dor ela é aliada, né? E que o parto é dela e que ela pode fazer aquilo, que ela pode se entregar, que ela não vai morrer por conta da dor do parto. Ela vai conseguir seguir, né? Tendo esse ambiente todo. E aí, Exatamente. né, a gente estava falando dessa questão do parto fisiológico, de ter um conhecimento, né, de como que isso acontece. Conta aí também, Tamara, como é que é essa dor, como é que é esse processo da dor do parto, né? Sim, né? A fisiologia, né, do processo da dor do parto. Eu acho que é importante a gente falar como é que ela acontece, né? Da dor da contração especificamente, né? Porque é legal a gente falar sobre isso, porque a dor do parto ela é muito mais do que a dor da contração, né? Ela tem um medo que está envolvido com o que vai vir, que você não sabe exatamente o que é, né? É muito isso que você falou.
a relação da dor e sofrimento, que eu acho que a gente não esgota esse assunto nunca, tem a ver com essa surpresa, né? É, é, é isso, né? A gente tem principalmente aqui no Brasil, um cenário obstétrico que mostra pra gente, né, que não é natural sentir dor, né? Porque 80%, né, dos partos dentro da rede privada, quando a gente fala de rede privada exclusivamente, são cesarianas, né? São nascimentos que muitas das vezes vão acontecer sem entrar em trabalho de parto, né? Cesarianas eletivas, né? Que não vão ser uma cesariana que vai acontecer porque o trabalho de parto estava ocorrendo e alguma coisa aconteceu errado e ela precisou passar por aquele procedimento. Não, foi levado antes de sentir qualquer coisa. Então, aquele imaginativo do que é a dor, né? Do que vai acontecer, fica na cabeça e fica crescendo, né? Lá dentro. E quando as mulheres se deparam, às vezes, com a dor, não sei se você já presenciou isso, mas provavelmente sim, as mulheres falam, nossa, mas eu estava esperando muito mais, Sim. né? Nossa, mas eu ouvi falar a vida inteira que é a dor de, sei lá, 20 ossos quebrados, né? Essas coisas que a gente escuta falar, a prima da vizinha, da não sei quem, falou que sofreu, parecia que tinha quebrado não sei quantos ossos, né, durante o trabalho de parto. E aí fica aquela coisa na cabeça, aquele imaginativo, principalmente, né, de uma gestante, né, que já está na iminência de passar por aquilo, porque enquanto a gente ainda não é gestante, talvez a gente ainda não se ligue tanto, né, sobre essas informações, mas quando a gente está na iminência de passar, parece que tudo que a gente ouviu a vida inteira vem de volta para nossa cabeça e fica ali, né, martelando no que eu vou viver, e meu Deus, e aquele medo vai crescendo. Então, o medo do desconhecido, né, quando a gente não passa por aquilo, quando a gente não vê mulheres mais passando por aquilo, né, que é o momento em que a gente vive hoje em dia, eu acho que faz essa dor, esse medo da dor ser tão forte, ser tão marcante, né? E quando a gente vai falar sobre o processo fisiológico mesmo, né? O que acontece de verdade, né, no trabalho de parto para que a mulher sinta dor é a contração, né? É o movimento de contração uterino, né? Que tem todo um trabalho, e aí ele é legal a gente falar sobre isso porque ele não é tudo ou nada, né? Ele não joga a mulher no penhasco assim da noite para o dia, ele é gradativo, né? Então ele dá a oportunidade para a mulher ela conseguir ir se adaptando àquele processo, né? Tem claro, e a gente vai falar aqui, né? A gente já viu várias mulheres passando por processos fisiológicos das formas mais variadas possíveis, né? Tem mulher que acaba entrando no processo de dor, né? Igual um penhasco mesmo, né? Que é muito intenso, às vezes aqueles partos que são muito rápidos, né? E as mulheres relatam que a dor é muito forte. Mas na maioria das mulheres, o que a gente vê é que é um processo gradativo, que ela vai crescendo, né? Ela começa, às vezes, com aqueles pródromos que são meio doloridos, né? Que são que a mulher às vezes tem dúvida se é uma contração ou se é uma cólica, né? Ela começa a ganhar um formato, começa a ganhar um corpo, começa a crescer, a mulher começa a ter certeza de que está tendo uma contração, porque ela tem um início e um fim. Então, uma das coisas que é legal de entender, de saber sobre isso, que a dor do parto ela começa, mas ela para, né? Então, tem vários momentos ao longo do trabalho de parto em que dá para você descansar. E as mulheres até roncam, né, Lua? Entre uma contração e outra, assim, de tanto que elas relaxam, porque esse é o objetivo mesmo desse intervalo, é que você mergulhe no relaxamento. E ela vai crescendo gradativamente até que realmente chega no processo de expulsão do bebê, que é onde a gente entra na fase de expulsão mesmo, que é onde ela já passou por todo esse processo de contração para promover a dilatação. Então, quando a gente entende o processo de contração, a gente tem o útero, né? E o colo do útero aqui embaixo, por onde o bebê precisa passar. Então, essa contração uterina, ela tende a fazer uma contração no topo, né, na parte superior do útero, para empurrar esse bebê, que está com a cabeça aqui embaixo, para conseguir abrir, né, esse colo do útero aqui e ele conseguir passar. Então, né, se a gente para entender esse processo, ele não tem como não ser dolorido, né? Ele é dolorido fisiologicamente, é esperado
que a mulher sinta alguma coisa, que ela sinta realmente dor nesse processo. Porque não dá para passar um bebê de 3 quilos, 3,5 kg, sem isso ter alterações, né, nas estruturas internas dessa mulher. Agora, dentro desse medo que a gente vai criando, né, dentro desse medo que a gente vai ouvindo através de todos esses relatos, ele é muito maior, né? Normalmente as mulheres relatam que ele é muito maior do que de fato é a dor física quando ela é concretizada, né? E aí a gente tem essas diferenças de experiências que as mulheres vão viver, claro, mas que, de um modo geral, elas acabam tendo esse aspecto. E é isso, né? São ondas que vão e vêm, isso é importante da gente falar, né? Então tem esse espaço de descanso e gradativo. Então não tem um penhasco que você é jogado da noite para o dia na maioria das vezes. E para as mulheres que passam por essa experiência muito intensa, a gente acaba usando outros recursos, outras possibilidades para que a mulher consiga ter um pouco de alívio durante esse processo, né? E uma das coisas que é muito legal da gente falar, né, Lua, é que a dor, ela tem uma função, né? Ela é um processo que, quando a gente entende a fisiologia, ela, né, entende que é necessário sentir dor, assim, é uma coisa que não dá para acontecer sem a dor, mas ela tem uma função, né? Assim, ela tem um lugar no trabalho de parto que, quando não existe, né? Quando as mulheres, por exemplo, estão, né, com analgesia e tal, e estão sentindo a contração, é muito diferente, né, Lua? É muito diferente quando as mulheres estão passando por esse processo de contração sem a dor e quando elas estão passando pelo processo de contração com a dor. Sim, Fala um sim. pouquinho como é que é esse processo, assim, o que você observa das mulheres, né, quando elas estão sentindo dor, que é importante das mulheres saberem, né, e entenderem quanto a dor pode ser importante, pode ser desejada, né? Acho que essa é uma coisa legal da gente Eu falar. fiquei aqui pensando assim, imagina se a gente parisse sem sentir dor nenhuma, né? De repente a gente está ali fazendo compras ou fazendo qualquer coisa assim em casa e nasceu ali o bebê, né? Imagina. Assim, é extremamente necessário, né? Porque você tem toda uma estrutura, né? Toda uma estrutura do seu corpo que está precisando colocar aquele bebê, né? Fazer o bebê nascer. E então, né? Toda uma estrutura que tem suas tensões, que tem seus funcionamentos hormonais. Então, isso vai envolver, né? Todo esse processo fisiológico que para que o bebê nasça. E então a dor ela tem essa função, né, de te fazer conectar com o seu corpo, né? O que o meu corpo está precisando agora, né? Bom, agora é o momento em que o meu bebê vai nascer, né? Você começa a sentir contrações irregulares, depois você começa a ver que as contrações estão se tornando mais regulares e que o processo está se intensificando, né? Então, você, inclusive, esse tempo, né, do parto, ele é um tempo de elaboração também, né? O tempo que aquela mulher vai precisar para chegar ao nascimento do seu bebê. Então, muitas vezes a gente vê que um manejo necessário ali ao longo do processo do trabalho de parto se conectar conectar ela a esse medo, às vezes, né, do bebê nascer, né, de se tornar mãe, né? Então, é um tempo e um processo que envolve tudo isso. Então, é isso. A dor do parto, ela te leva a se conectar com o seu corpo, né? A entender o que o corpo precisa. Então, a dor, ela vai ser muito diferente para uma mulher e para outra. Então, às vezes, a dor faz com que uma mulher queira se inclinar para frente ou queira ficar de quatro apoios, né? Ou adquirir É uma posição impressionante isso, não é não? exatamente. A gente Impressionante vê como que as que mulheres elas sabem o que fazer, né? uhum. Vai, ou que precisa rebolar, que precisa se balançar de uma forma ou de outra, levantar a perna de uma forma ou de outra, porque ela está sentindo ali, né? Quanto mais ela se conecta com o seu corpo, ela vai sentir também a movimentação do bebê e o que ela precisa fazer para ajudar, né, esse processo fisiológico a acontecer. Então, é, o mais importante é poder,
né, fazer esse clique e ter apoio para isso, é claro, né? Porque isso muitas vezes não é fácil quando você está vivendo ali as contrações intensas, né? De início elas assustam mesmo, né? Você fica, meu Deus, né? Vamos lá, eu me preparei para isso, e aí tem um momento no parto que de repente dá um clique assim de vamos lá, eu vou embarcar nisso aqui. São Isso. ondas, elas vêm e vão, daqui a pouco acaba, né? É uma dor que tem um tempo limitado, né? Por mais que a gente não saiba dizer, não tenha como dizer quanto tempo vai durar, porque é isso, são muitas questões envolvidas, né? Não só físicas. A gente sabe que essa dor vai acabar, né? Que esse processo todo vai terminar num determinado momento e que no final é o seu bebê que vai nascer, que vai estar ali com você, Isso. né? Então Isso esse é aí. o sentido dessa dor. Exatamente. Né? Que é Por mais justamente o que estava lá no texto, né, que a gente publicou. Muito diferente uma dor de quando você quebra um braço, né? uhum. Ou de quando você está doente, né? Enfim, alguma coisa que não traz saúde. E aí, E até a dor claro, da essa crise dor ela tem renal, uma né? relação forte. A dor da crise renal, que muitas vezes as pessoas falam, Isso. porque a dor do parto é que nem uma crise renal. Não, a crise renal você está mal ali, você não sabe mesmo quando vai terminar, é uma dor contínua e, enfim, é muito diferente, né? É muito diferente. E, além de tudo, a dor do parto é uma dor escolhida, né? É uma dor que você escolheu viver. É uma dor que você tá afim. É aquela história. A gente faz tatuagem, né? A gente senta lá pra Vários fazer a tatuagem. Tatuagem que eu fiz nas costas olhos. deu pra caramba. Mas eu tava lá porque eu queria. Eu sentei naquela cadeira e deixei a mulher fazer em mim porque eu queria, eu tava afim. Então, assim, não tem, né? Não tem essa. Eu escolhi. Então, eu tô passando por um processo que eu tô querendo, né? E é legal falar que esse processo da dor, né, da relação, falando da dor, da relação com o sofrimento, tem ainda a ver com essa história do inesperado, né? Quando a gente fica na imagem, né, do que é a dor, que vem essa dor? Ah, essa dor que eu não sei o que eu vou passar, que todo mundo me falou que é isso, que é uma crise renal, que é 20 ossos quebrados. A expectativa da dor também causa, né, mais dor, né? Então, Sim. é muito bonito quando a gente vê esse processo que você está falando sobre a transformação de como a mulher ela tá no trabalho de parto. Porque no início é muito normal, né, Lua? Quando a gente Uhum. começa a ver as mulheres iniciando o trabalho de parto, elas entrarem em desespero. Não, eu não vou aguentar esse troço aqui tá demais, não dá, né? Porque tem também uma romantização, né? Quando a gente está a gente se trabalha muito durante a gestação e busca muito um trabalho de parto natural, de que não, de que vai ser lindo, que eu vou botar aquela minha playlist e tal, e que vou ir para Partolândia, e que vou ficar Uhum. linda lá, maravilhosa. E quando vem, dá uma certa rasteira, né? Dá um certo, Esse outro opa, não era lado. bem isso que eu estava pensando, né? Uhum. Então tem os dois lados acontecendo, né? Tem aquela mulher que está numa expectativa de uma dor absurda e que às vezes não encontra essa dor ao longo do processo, e tem aquela mulher que está romantizando um pouco o processo e quando a dor vem, ela fica meio de calça riada ali. Então é bem comum no início as mulheres estarem bem perdidas, né? No que vai acontecer, no que está acontecendo, sentirem que não vão dar conta, sentirem que está desesperador. E à medida que o tempo vai passando, né, que ela vai entendendo o processo, que ela vai entendendo como é que a dor está acontecendo, o que está passando, que não tem jeito, né, aquilo que você falou, não tem como fugir, né, tipo, já começou, Já agora começou. já era. A aceitação do processo também é muito bonito, né? Porque é isso, a gente ainda vive numa sociedade em que a cesariana é uma opção. Então, num clique, né? Eu Uhum. podia ter escolhido uma opção diferente, né? Todo mundo pensa sobre isso, né? No trabalho de parto fala, cara, que ideia de jirico passar, escolher passar por isso aqui, né? Mas no meio do processo acontece um clique, uma transformação que a mulher começa a entender que aquela dor ali é só uma parte, que tem algo muito maior, né? Que é o seu filho que está chegando. E aí começa a se transformar isso, né? Ela deixa de colocar a dor em primeiro lugar e bota o nascimento do filho em segundo lugar, começa a chamar pela criança, né? E a dor,
ela começa a ser evitada. A gente vê que no início as mulheres estão até na ponta do dedo, assim, do pé, né? Ficam tentando fugir, alguém me tira daqui, me salva, e chega um determinado momento que ela se entrega, assim, e deixa a dor penetrar, né? É muito bonito de ver isso, né? Acho que é o encantamento do processo todo, é ver uma mulher passando por essa transição, assim, e chegando num momento em que ela fala, não, tudo bem, dói, tá doendo, né? Mas eu dou conta, eu já dei conta até agora, né? Eu vou dar conta. Eu vou dar conta e é meu filho que tá chegando, né? Uhum. Sim, sim. E aí é isso, né? Muita coisa que vem com essa dor, né? Não é só Isso, a dor física do parto. E o que que isso vem, aí. né, com a dor do parto, né? O que que vem? Uma série de medos, né? O medo que você tem de como vai ser a próxima contração, o medo que você tem de como vai ser a próxima fase, né? Porque a gente também, parto ele acontece em várias fases, né? A gente pode fazer uma outra live um outro dia para falar sobre isso, fases do trabalho de parto, né? Mas é isso, o parto tem muitas fases e a gente trabalha sempre isso durante a gestação, então é, a mulher tem muitas vezes muito medo do que vem a seguir, né? Tipo, caraca, se agora tá assim, depois vai estar muito pior, né? E não é exatamente assim, mas é isso, vem esse medo. Vem o medo de o que eu vou fazer quando esse bebê estiver aqui comigo, né? Será que eu estou preparada para virar mãe, para cuidar de um bebê, para receber esse, né? Para ver que esse bebê que eu estou sentindo aqui na minha barriga é real, né? Ele está chegando e ele vai mudar a minha vida. Então, são muitas coisas que passam pela cabeça das mulheres nesse momento, né? Então, tem a relação do casal, né? Que a gente sabe que muda, né? Vai ser uma outra configuração ali quando chega o bebê. Tem o desespero e o medo da morte mesmo, né? De não aguentar aquela dor e ficar desesperada porque daqui a pouco vem mais uma contração, né? Isso que eu estava falando. De essa questão de enfrentar esse limite físico, né? Do cansaço, de sentir fraqueza em alguns momentos, de querer descansar, mas você sabe que daqui a pouco vem uma outra contração. Então, essa necessidade de se conectar com algo mais primitivo, assim, da nossa vivência, que é uma coisa que a gente não está acostumado a fazer, né? A gente vive muitas vezes uma vida muito corrida, trabalhando e tendo que pensar, né? E usando muito o nosso lado racional. E quando a Sim, gente chega no trabalho de parto, a gente é convocado a esquecer esse lado racional, a sair um pouco disso, a parar de pensar como é que vai ser a próxima contração, como é que é essa dor tá assim, tá assado, eu tô sentindo isso, né? Então a gente tem essa necessidade de sair um pouco desse racional e isso é muito difícil. Então, no muito. nosso trabalho, né, uma coisa que é muito interessante, que é muito bacana de ver, é quando a gente consegue dizer alguma coisa, quando a gente consegue, quando a gente está ali perto e conectado com o processo que aquela mulher está vivendo ali no parto, que a gente consegue dizer alguma coisa que a gente vê que faz o clique, sabe? Que a gente vê que ela se conecta com o processo desse jeito, né? Deixando o racional de lado, se entregando àquela dor e vivendo aquilo. E é claro que a gente também está sempre muito atento, né? Se ela chegou realmente no limite e a gente vai precisar, né, escutar, por exemplo, se ela pedir uma analgesia, né? A gente aqui não está falando que o parto, né, precisa obrigatoriamente ser natural, não, né? A gente, na verdade, só vai saber se o parto foi natural no final, quando ele já passou, porque a gente precisa estar atento ao o que aquela mulher necessita, né? Muitas vezes uma Exato. analgesia é o que vai trazer uma possibilidade para ela de descanso e de recuperação da energia dela, né, para seguir o processo. Exatamente. Então, E que a não Tamara desmerece em falou isso, nada a dor do processo, porque é temporal, né? Assim, inclusive o sim. nosso próximo relato, né, da mulher que vai entrar daqui a pouco, é justamente alguém que passou por uma analgesia e que Uhum, não deixou de viver a dor do parto por conta disso, né? Assim, não sim, deixou de vivenciar, todo esse processo. mas precisou em algum momento passar por isso. E aí uma coisa legal do que você está falando, né, sobre essa necessidade de sair do controle, que é muito difícil, né? Porque a gente passa a parte da vida inteira acreditando que a gente precisa estar no controle de tudo, né? Uhum, É,
Enfim, isso é uma coisa da nossa cultura, da nossa sociedade e tal. E além disso, tem a necessidade também de não ter distrações, né? Porque a gente passa também a vida inteira se distraindo dos nossos problemas, né? A gente, putz, está com problema até o teto, né? Um monte de coisa para resolver, mas a gente chega em casa e vai, sei lá, vai ver um filme, vai ver alguma coisa para tirar a nossa cabeça desse cenário e pensar em outra coisa. Pega o celular, vai conversar com alguém. E o trabalho de parto não te deixa, né? Ele te convida a ficar ali lidando com o problema, né? Lidando com a situação. E você não tem para onde fugir. Então, é muito para além da dor física, né? É o que você estava falando. É muito para além do que é a contração, do que é essa dor, né? Como é que ela vai se formar e tal. Tem um ambiente muito mais psíquico aí, né? De outras coisas, de como é que você lidou com esses processos durante a sua vida inteira, que talvez o trabalho de parto vai te convidar e falar assim, então, amiga, agora vai ser a hora da gente olhar para isso, né? Agora vai ser a hora da gente ver essa situação aí, que na verdade, assim, eu acho que é uma amostra, né? Uma amostra bem suave até, do que o puerpério e a maternidade vão te convidar diariamente para fazer, né? Sim, mas também é uma oportunidade de encontrar essa força, né? Porque, assim, muitas vezes depois que você consegue passar por Isso aí. isso, com apoio, com respeito, é incrível ver, assim, o processo Sim, que as mulheres passam, né? De se fortalecer mesmo, de pensar, cara, é isso, eu pude fazer toda essa elaboração, eu pude passar por esse processo, eu pude superar alguns limites que eu achava que eu tinha e agora eu vejo que eu posso ir mais, sabe? Isso é muito. É isso que a gente fala da experiência, né? De fazer com que o parto seja uma experiência vivida e muito importante para a vida mesmo, né? exatamente. E Não, aí, essa transformação é muito bonita de assistir. Fala. uhum, eu ia falar sobre os nossos recursos, né? A gente tem recursos aí para lidar com a dor Isso. aí durante o trabalho de parto. Conta aí, Tamara, que a gente preparou, Pois assim. é, a gente tem um monte de coisa, né? A Tem. gente. Uma vez eu vi uma palestra, não lembro exatamente de quem foi, mas eu lembro que foi no Ciaparto, falando sobre como a doula ela entra antes da analgesia, né? Ela é o recurso anterior antes da analgesia. Eu acho que super cabe, acho que a doula não se encerra nesse papel, mas ela tem um papel muito importante, sim, nesse lugar de ajudar a mulher a passar pela dor, não só necessariamente por recursos físicos, ó, a Fernanda está falando que faltam 15 minutinhos para terminar. Eu queria só avisar aqui que eu vi o comentário de todo mundo, tá? A gente foi vendo as Ah, perguntas e tal e foi anotando aqui e a gente vai tentar falar agora, tá bom? É, Então, a doula tem um lugar que é muito importante na gestação também, né, na preparação dessa mulher, mas que eu acho que todos eles levam para esse lugar de segurança no trabalho de parto, né? Para a mulher estar mais segura no trabalho de parto, né? E também como é que ela vai estar segura no pós-parto, né? Porque, enfim, tem muita coisa que ainda vai se transformar numa mulher que vai passar por um processo que é transformador, né? Então, além de tudo que a gente trabalha na gestação, né, tudo que a gente faz ao longo da gestação para que a mulher esteja preparada e que não esteja com aquele medo, é, é, às vezes meio assim, irracional sobre a dor, né, que ela já vá mais consciente para esse processo, tem tudo que a gente leva para lá, né, para ajudar essa mulher a passar pela transformação física ali. Enfim, tem água quente, né? Bolsa de água quente, que a água quente é um recurso incrível, né, Lua? Como é que as mulheres elas se entregam para isso, tanto em bolsa de água quente, quanto em chuveiro, quanto na banheira. banheira. A banheira, então, ela é o concurso, assim, né? Ela é onde as mulheres entram e realmente mergulham, né? Deixam o processo vir com muito mais facilidade. Mas, além de tudo, a gente usa aromaterapia, né? Que para muitas mulheres tem um efeito incrível, 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 né? Eu acho que
A gente consegue até olhar para a mulher em fases diferentes, dependendo do óleo que a gente usa, né? Com aquela mulher, não é? É Sim. Aham. impressionante. Às vezes a gente usa um óleo específico, a gente observa alguma questão e usa um óleo específico, como a mulher transforma. Porque é isso, ela está sentindo uma dor, uma dor, uma dor, mas às vezes você usa um óleo que refere a alguma coisa de uma história dela que ela te contou numa anamnese e Uhum. ela se entrega, ela esquece da dor. Sim. E como às vezes realmente não é uma questão física, né? A gente, né, no fardo de ternura, todas nós usamos o Spinning Babies, né? Que é uma abordagem que ajuda a melhorar a posição do bebê dentro da barriga e como é que ele vai fazer todos os processos em que ele precisa girar para conseguir descer e fazer essa movimentação correta. Então, se o bebê está melhor posicionado, né, a gente entende, né, que a fisiologia interna vai estar acontecendo da melhor forma possível. Então, todas aquelas dores mais intensas, né, que a mulher vive durante o trabalho de parto, ela pode ser ajudada se esse bebê ele está melhor posicionado. Então, o Spinning Babies acaba ajudando também, né, nessa melhor relação da dor. Agora, Lua, qual que você acha que é o recurso de todos esses que a gente usa? E tem mais, né? Tem milhões. O apoio de estar ali do lado, de falar para a mulher uma frase que às vezes vai fazer completa diferença, né? Que ela vai conseguir fazer uma conexão que antes sozinha ela às vezes não estava conseguindo fazer, porque você sabe do histórico dessa mulher, você sabe o que ela já passou, você sabe o que ela já viveu, como é que é essa gravidez que ela está vivendo agora. E às vezes é uma frase que você fala, que você falou até nessa transformação, quando você consegue achar esse gancho e Uhum. essa mulher consegue se entregar. Mas de todos esses recursos, qual que você acha que é o mais potente, assim? O que você acha que as mulheres vivem melhor? Olha, eu acho que essa, essa vivência de segurança, eu vejo que, assim, se a mulher consegue, ao longo da sua gestação, entender que ela está com uma equipe que vai proporcionar esse ambiente respeitoso, né? Inclusive, Putz, ter uma isso é doula é total uma coisa verdade. muito importante, porque a doula ela tem um papel, assim, de ir junto com você, traçando esses caminhos, né? Te ajudando a entender como é a assistência de cada profissional, né? Do obstetra que está com você, enfim, de quem estiver junto. Então, é ela que vai te ajudar a entender, né? E nesse cenário que a gente vive no Brasil, isso é muito importante, né? Para que você não tenha uma experiência de um parto com intervenções desnecessárias, né, que vão trazer e adicionar sofrimento aí a essa experiência. Mas, então, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes e que vai trazer um ambiente de segurança, né, para esse trabalho de parto. Eu acho que Isso. isso é uma coisa que eu destacaria, assim, como uma coisa muito importante, né, de você poder estar segura de que você está com pessoas que vão estar ali te apoiando, né, e respeitando o tempo, o processo, fazendo intervenções só se elas forem realmente necessárias, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Além de todos esses recursos que a gente trouxe, né, de alívio da dor e esse apoio emocional, né? Eu acho que a gente falou Isso. aqui algumas vezes, né, como é importante é, que dar atenção a essas questões emocionais que vão aparecendo aí no trabalho de parto e que dar atenção a isso vai ajudando o processo a fluir, né? Acho que eu destacaria aí essas questões aí. E é isso. E se você tem uma equipe respeitosa, né? Se você tem uma equipe que vai atuar junto com você, que vai entender todos esses processos, ela também vai entender o quanto que é importante esse apoio, né, do seu lado, né? Uhum, Ela também sim. vai entender o quanto que a doula ali do seu lado vai ajudar nesse processo de transformação da dor, né? Porque eu acho que é isso. Eu acho que o Uhum, trabalho de parto é um processo de transformação da dor, né? Se a gente pudesse fazer um resumão, assim, né? Uma frase para resumir, é quando você consegue transmutar uma dor que começa muito aguda e ela termina de um outro lugar, né? Ela termina de uma outra natureza. E aí as mulheres no final vêm falar pra gente: nossa, que incrível esse processo, eu não quero parir de novo. Tá, mas não é porque você tá afim de sentir aquela dor física de novo, né? Na maioria das vezes. É porque você viveu um processo tão transformador, que aquilo é tão encantador, aquilo é tão maravilhoso, que realmente é viciante, né? Então, essas mulheres são masoquistas e tal. Não é isso, né? É porque é muito bonito, é muito empoderador mesmo, né? Você terminar o processo e perceber, caramba, aham, dei conta disso.
botei uma criança para fora, senti dor, mas aguentei, dei conta, né? É, isso aí. E tá ali. E aí acho que vale a gente falar sobre essa assistência respeitosa que você trouxe, que é muito importante. O que que uma mulher pode usar de recurso para conseguir se precaver e saber de antemão se ela vai estar, né, vivendo esse processo com uma equipe respeitosa mesmo, né, que vai dar para ela essa condição. Eu acho que é legal a gente pegar esse ponto com uma pergunta que a Michelle fez agora aqui, né, que é muito importante, sobre a pessoa que vai parir num plantão, né, e que não tem tanto essa possibilidade de uma relação com a equipe antes do parto, né, isso é uma questão importante, né, então a pessoa que opta, né, que tem essa opção de parir num plantão de maternidade, é legal que ela conheça essa maternidade, né, entenda como é que busque relatos sobre partos assistidos ali, e tenha um plano de parto muito bem construído, muito bem detalhado e um acompanhante que esteja junto e saiba de tudo aquilo, né? Saiba de todas as escolhas. Porque se você conhece a maternidade e tem referências de que essa maternidade tem um trabalho, né? Uma lógica de assistência respeitosa, então você já tem um sinal, mas você precisa ter ali o seu plano de parto com tudo aquilo que você recebeu na gestação de informação, né? Tudo que você acha importante para o seu processo. E aí, com certeza, ter uma doula é muito importante, porque é uma pessoa que é sua referência ali, né, profissional, que te acompanhou Com ao longo dessa certeza. história, que vai poder estar ali junto com você no processo do trabalho de parto, te lembrando questões que você colocou no plano de parto, né? Fortalecendo você e seu acompanhante nessa, enfim, se for necessário fazer alguma reivindicação para a equipe, né? Algum questionamento de alguma coisa, você, junto com a sua doula e com o seu acompanhante, principalmente, construir um plano de parto, colocando ali tudo o que você quer, né, dessa assistência, tudo que você espera que, enfim, que eles te deem nessa assistência, né? Então, acho que isso, E a doula Michelle, é também vai te o... ajudar a escolher o melhor lugar, né? A doula também vai Exatamente. te ajudar a Ela trazer vai te referência apresentar desse esse lugar que você está cenário. escolhendo. Exato. Vamos ver as perguntas que a gente teve Isso. e aí a gente finaliza para entrar a Vanessa com o relato dela. A gente tem aí 7 minutinhos. Vamos lá. Bom, a gente teve uma pergunta, acho que foi a Tami que perguntou, né, sobre o que são pródromos e contrações de treinamento. A Tamara estava falando, né, quando falou do processo fisiológico da dor do parto. Os pródromos são contrações, né? São quando a mulher começa a ter contrações, mas são contrações irregulares, ainda muito curtinhas e elas não têm regularidade mesmo, né? Às vezes você tem uma contração de manhã, depois você vai ter uma contração à tarde, enfim, é uma fase desse final de gestação, né, que indica um possível início de trabalho de parto dali a alguns dias, enfim, mas que não tem tempo determinado, assim, de quanto tempo vai durar, mas ele já é caracterizado por ter contrações, né? Contrações que têm dor, mas que são irregulares, que não são trabalho de parto ainda, né? Isso não é trabalho de parto, é o seu corpo se preparando mesmo para o processo que está por vir. E as contrações de treinamento são contrações que podem acontecer desde lá 30 semanas, mais ou menos, né? Algumas mulheres até têm um pouquinho antes umas contrações de treinamento, que é um processo também de sensibilização do útero, em que a barriga fica toda dura, mas não tem dor, né? É uma Sim. sensação estranha, incômoda, mas é isso, a barriga fica toda dura, assim, dura alguns segundos e para. E aí isso também é Isso. irregular, às vezes tem períodos no dia que você pode ter mais contrações de treinamento e períodos em que elas não acontecem, né? Mas é isso, são contrações que não têm dor, que não indicam trabalho de parto, que fazem parte aí fazem parte da gestação. Algumas mulheres vão ter, outras não vão ter. Fazem parte do treinamento, né? Fazem É o parte. útero treinando exatamente Ele para o treinando processo aí. acontecer. E aí é legal falar que esses processos, eles não, teoricamente, né, mobilizam o colo do útero, né? Então, eles são realmente processos iniciais aí,
Mas ele não é um trabalho de parto, né? Não é trabalho de parto. Então, é muito, é muito legal a gente saber sobre isso, que essa é uma fase que a gente tem que estar em casa e tentar usar recursos dos mais diversos possíveis para conseguir passar por isso da melhor forma, suportar essas sensações, porque não é trabalho de parto, então não é momento nem de longe da gente baixar lá na maternidade ou começar alguma assistência, né? E aí outra pessoa também mandou uma pergunta em box que eu acho bem legal da gente falar, que é como lidar com o medo da próxima contração. Né? Você está numa contração e aí vai vir uma próxima contração. Como é que você lida com isso? Né? Camila está colocando aqui, faltam 5 minutos. A gente vai responder bem pontualmente essas perguntas para a gente terminar. É aquilo que a gente foi falando, né, ao longo da live. Né? No início, acho que todo mundo vai viver esse medo. Mas à medida que o tempo vai passando, a coisa ela vai tomando uma forma. E você vai conseguindo criar uma relação com aquilo, né? Então, eu acho que o papo aqui seria confia, sabe? Confia no seu corpo, confia na sua intuição, confia no seu processo de lidar, né, com todas as transformações do seu corpo, porque você vai chegar nesse momento, né? Você vai chegar nesse lugar em que você vai conseguir pensar na próxima contração sem ter medo dela, sem ficar apavorada que ela vai chegar. Você vai desejar, né, que ela chegue, porque é isso. Sem ela, o bebê não vai conseguir estar aqui fora, né? Não vai conseguir nascer. E a E teve próxima muita gente contração que vai escreveu chegar e vai lá, passar. e vai chegar e vai passar. E teve muita gente que escreveu lá sobre desmaiar, medo de desmaiar, né? Que, eu tenho muito medo, eu tenho pressão baixa, eu tenho medo de desmaiar quando a contração começar a acontecer. É muito interessante, assim, porque até hoje eu não acompanhei uma mulher que desmaiou no trabalho de parto por causa da dor. Você também, Lara? Não, nunca. Acontece desmaios no trabalho de parto por N questões, às vezes, né, principalmente no pós-parto, quando a mulher tem uma perda de sangue grande, isso pode acontecer, né, isso é possível, mas na dor, no trabalho de parto, nunca aconteceu. Porque tem uma força que você acessa que não é o que está disponível para você todos os dias, sabe? Ah, a Lia chegou. Não é o processo que está acontecendo no dia a dia. Então, é muito diferente de todas as outras dores que a gente já viveu ao longo da vida, né? Tem gente que fala, eu em dor desmaio porque minha pressão baixa. Não acontece, pelo menos eu nunca vivenciei até hoje uma mulher que tenha. Ah lá, a Fernanda também está colocando também, não, só Vamos depois. lá. Isso aí. Então, assim, é isso mesmo, né? É algo bem diferente do que a gente já viveu. É... Vamos E precisar é isso. encerrar, Quê? né? Acho que falta agora 2 minutos. Vamos Eu terminar, fico né? Teve tensa com outras esse pessoas só tempo que fizeram um final, gente. comentário. Quê? Fico tensa com esse final, 1 minuto, 2 minutos. Mas Vamos lá. vamos. Esse finalzinho é E meio tenso, aí, dá pra gente. é, e aí como é que a Tamara vai voltar com a Vanessa para continuar esse assunto, né? E continuar com o relato dela. É, eu vou me despedir de vocês. Queria só dizer para a Isso. Luma Borges, que falou que tem muita dificuldade de achar profissionais no Rio, que a gente também trabalha no Rio, então seja bem-vinda. Acompanhe aí o Fardo de Ternura, que a gente também trabalha no Rio, tá bom? E um Isso beijo aí. para todo mundo que participou. Foi muito bom, foi o máximo estar aqui com vocês. E a gente segue aí o nosso contato. Escrevam pra gente. Um beijo. Beijo, Um beijo, gente. Tamara. Então, Amei. beijo, Lua. Eu, antes de encerrar, então, vou relembrar para todo mundo. Tem gente que chegou agora. A gente vai encerrar a live agora, mas a gente vai voltar, tá? Com outra participante, a Vanessa, que vem dar o relato do nascimento da Aimee. E fiquem por aí, porque esse relato não vai ser brincadeira, não, tá bom? Sim, venham que vai ser incrível. Um beijo. A Natasha tá perguntando se a gente vai salvar. Eu juro que eu vou tentar, Natasha, assim, eu vou Sim, tentar com muito afinco aqui, é porque eu e relação digital é difícil, mas a gente vai tentar sim. Vamos ver se a gente consegue, tá? E deixa disponível para vocês, tá bom? Beijo e até daqui a 5 minutinhos. beijo. Beijo.